Bom, então vamos prosseguir aqui com os nossos breakpoints. Eu vou copiar esse bloco, ao invés de smartphones, eu vou colocar tablets. E aqui na largura mínima, nós vamos alterar o valor, vamos aumentar um pouquinho, vamos colocar 768, certo? Vou deletar aqui essas classes. Então, nós temos agora outro ponto de ajuste, certo? Quando ele chegar na largura de 768, alguns elementos aqui vão se reajustar, certo? Olha só, 480 e 768, tá? Aqui nós vamos fazer alguns ajustes. Vamos começar pelos serviços, né? Nós temos três aqui, ó, campanha publicitária, marketing digital e criação de sites, tá? Agora, cada serviço, ele ocupa 100% da tela. Foi isso que a gente definiu aqui, ó, no CSS geral, o widgets 100%. Então, vamos fazer o seguinte, serviço, widgets 49%. Vou colocar aqui um float left e um margin right de 2%. Vamos salvar, apertando o Ctrl S, e vamos atualizar o navegador. Bom, nós tivemos aqui uma alteração no tamanho do serviço, tá? Agora, nós colocamos 49% de largura e esse segundo serviço, ele não ficou aqui. Por quê? Olha só, nós definimos uma largura de 49%, certo? Beleza, então 49 mais 49 dá 98%. Só que a gente colocou um margin right de 2%. Só que aqui na página nós temos 3 serviços. Então, ele está acrescentando esse margin right a todos os serviços. Então, a gente precisa tirar esse margin right de 2% desse segundo serviço, para que ele encaixe aqui, certo? Ao lado do primeiro serviço. Então, é simples fazer isso. Servico, 2 pontos, e vamos colocar a pseudoclasse nth-tilde. E entre parênteses, vamos colocar um 2, tá? Abre o chaves. Então, vamos relembrar o que nós fizemos. Nós temos aqui nos serviços 3 articles, certo? 1, 2, 3. Então, essa pseudoclasse nth-tilde vai aplicar o CSS a um determinado elemento, que será o segundo elemento. Então, no segundo elemento, nós vamos zerar o margin right, colocando o margin right 0. Ctrl S para salvar. E perceba que agora a experiência do usuário ficou melhor. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Vamos descer. Olha só, temos aqui a fonte do newsletter. Podemos aumentar. Vamos aqui no HTML. Olha só, temos um H2 e um H3. Então, vamos lá. Ponto newsletter, newsletter, H2. Aqui no CSS geral, ele está com 1.5. Então, vou colocar aqui ó, o font size de 2n. Vamos para o H3. Newsletter, H3. E, no geral, nós não definimos um tamanho. Então, por padrão, ficou 1n. Então, vamos colocar agora um font size de 1.5n, certo? Ctrl S para salvar. Atualizando o navegador, temos aí as fontes um pouco maiores, tá? Agora, vamos reposicionar esses elementos aqui do formulário, o input e o botão. Ok, então o que nós vamos fazer? Vamos colocar o newsletter, input, e no geral está definido como 100%, tá? Então, vamos colocar aqui ó, 70%. Vamos diminuir o padding, vamos deixar 2%, vamos fazer flutuar à esquerda e vamos colocar um margin right de 1%, ok? Vamos agora para o botão, newsletter, button. Como nós utilizamos uma largura de 70% no input, vamos colocar aqui 30%, tá? Vamos colocar um padding de 2% também, só que agora um float right. E como no CSS geral colocamos um margin top de 2%, vamos zerar esse margin top, tá? E aí, tudo certo? Não. Por quê? Nós colocamos um margin right de 1%. Se eu dar um Ctrl S aqui e salvar, olha só, o que vai acontecer? Ele quebrou, tá? Por quê? Eu tenho uma largura de 70% no input e coloquei um margin right de 1%, tá? E o botão de 30%. Então, eu tenho que diminuir aqui o botão e colocar 29%, para que o cálculo da largura e da margem dê 100%. Então, dou Ctrl S aqui para salvar e atualizando o navegador. Olha só, ficou tudo certo agora. Bom, então vamos continuar aqui com nossos breakpoints, tá? Vou copiar esse bloco e vou colar aqui embaixo. E aqui eu vou colocar Medium Devices,
tablets e desktops, ok? Vou deletar essas classes e vou alterar o valor da largura mínima. Ao invés de 768, vamos colocar 960. Estou abrindo aqui a nossa página no navegador, na largura de 768, e olha só, quando eu começo a aumentar um pouco essa janela, esse banner aqui começa a me incomodar, tá? Porque os botões estão ficando gigantescos e o nosso texto aqui não está acompanhando. Então, para que esse banner fique melhor, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o texto no lado esquerdo e os botões no lado direito. Então, vamos analisar o nosso HTML. Então, olha só, nós temos um banner e dentro dessa div nós temos duas divs, a div title e a div buttons. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a div title, que tem aqui o nosso H2 e o nosso H3, e vamos colocar uma largura de 70% e os nossos botões de 30%. Tá? Então, vamos lá. Ponto title, width 70%, float left. Vou colocar também um text align left, para que ele alinhe o texto à esquerda, certo? Vamos agora para os botões. Buttons, largura de 30% e um float right. Como aqui no CSS geral ele tem um margin top de 2%, a gente precisa zerar esse margin top 0. Ctrl S para salvar. E atualizando aqui o navegador, perceba que com poucas alterações, nós conseguimos deixar o nosso banner mais agradável. Nós só vamos aumentar um pouco o tamanho dessa fonte. Então, vamos ver aqui no HTML, temos um H2 e um H3, né? Dentro do title, temos um H2. Vamos colocar um font size de 3N e no H3, um font size de 2N. Então, atualizando o navegador, tudo certo. Agora, aqui nos serviços, ao invés de 2, eu quero exibir os 3 serviços, tá? Então, o que eu faço? Vamos voltar aqui no CSS, ponto servico, e no widget nós vamos colocar 32%. Porque 32 vezes 3 dá 96, certo? Mas nós temos as margens. Então, eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar e vou atualizar o navegador. Então, olha só, perceba que ele herdou um margin right de 2%, que a gente definiu no breakpoint anterior, só que o nosso segundo elemento não herdou esse margin right de 2%. Por quê? Porque nesse mesmo breakpoint, nós zeramos ele aqui, tá? Com nth tilde. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir novamente esse margem de 2% ao segundo elemento, tá? Ao segundo serviço. Então, vou colocar aqui, ó, 2%. Só que a gente precisa zerar o do terceiro. Vou dar um Ctrl S para salvar. E se eu atualizar, olha só, o terceiro passou para baixo, porque não tem espaço. Beleza? Então, vamos lá. Vou copiar aqui essa classe. Vou colar aqui. Vou alterar aqui para 3. E vou zerar o margin right. Ctrl S para salvar. Se eu atualizar, tudo resolvido. Então, tudo certo. Temos aqui o newsletter. Eu vou diminuir o tamanho do input e do botão, tá? Ponto newsletter, input, colocar um widget de 60% e um float, eu vou colocar none, newsletter, button, e vou colocar de 20% e o float none. Ctrl S para salvar, atualizando aqui o navegador. Ok, da forma que eu queria, tá? Eu não queria que ele ocupasse 100% aqui da tela, beleza? Apesar de não termos concluído ainda, mas a gente já tem uma experiência interessante. A única coisa que nós vamos fazer na próxima aula é alterar o nosso menu, beleza?